Vamos abrir as nossas Bíblias. A segunda epístola de São Paulo aos Coríntios, o capítulo 9. Segunda epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Para meditarmos o verso de número 14. Diz assim a palavra do Senhor: Enquanto oravam eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Vamos orar mais uma vez, curve sua fronte, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Sejam bem aceitas as palavras da minha boca e o meditar do meu coração, à tua presença, Deus meu, rocha minha e redentor meu. É o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos hoje interrompendo a nossa série de sermões da Epístola aos Efésios. Deveríamos tratar do tema do oficialato bíblico, o governo bíblico da igreja. Mas há algum tempo o pastor vem sendo incomodado, desde o nosso último sermão, lá em Efésios, sobre o tema da oração. John Smith, que foi citado no último sermão sobre a oração puritana, disse-nos que um pastor que não ora, ele não pode ser chamado servo de Deus, senão servo de Satanás. E ele de fato não pode exercer a obra de Deus, senão a obra do maligno. O apóstolo então nos chamou à prática da oração. E eu tenho então me preocupado no que diz respeito às reuniões de oração da igreja. E esta noite então quero tratar com vocês o tema: a importância das reuniões de oração, segundo aos Coríntios 9:14. Bom, Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, declarou: nós jamais veremos muita mudança para melhor em nossas igrejas em geral, até que a reunião de oração ocupe um lugar da mais autoestima dos cristãos. De fato, eu antevejo o fim desta igreja, o fechamento das portas dela, não porque não tenhamos empenho pessoal ou participação ou vontade de mantê-la aberta, mas porque temos desprezado a maior graça que Deus tem nos concedido, que é a oração. A falta de oração me aponta como ministro duas verdades. A primeira é que desprezamos o poder de Deus. E a segunda é que estamos afundados num poço bem profundo de iniquidade. Porque as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Porque não o conhecemos em profundidade, a sua grandeza e o seu poder, é que desprezamos a oração. Então, de fato, por não orarmos e não termos uma vida de profundidade na oração, o único futuro que nos resta é fecharmos as portas. Por isso, Spurgeon diz que não veremos muita mudança para melhor se a reunião de oração não ocupar um lugar de alta estima em nossos corações. Lewis Thompson declara: se é verdade que a piedade ativa de uma igreja não se eleva mais alto do que ela se manifesta na reunião de oração, de modo que aqui, como em um barômetro, todas as mudanças na vida espiritual são fielmente registradas, então, certamente muita atenção não será dada pelo pastor quanto pelas pessoas à condução da reunião de oração. A reunião de oração é o barômetro da igreja. É nela que nós medimos o empenho
desempenho espiritual dos crentes. É nela que nós consideramos o quanto eles conhecem a profundidade do poder de Deus. É nela que nós podemos mensurar o quanto eles confiam na presença de Deus em seu meio. A reunião de oração, ela aponta o quão somos espirituais. Então a falta dela indica o quão carnais somos. O quanto desprezamos o Deus Todo-Poderoso em seu poder e graça. Como ateus práticos, esses são os mais temíveis. Declaramos uma coisa com os lábios, mas praticamos outra com as nossas vidas. Ora, dizemos crer na providência, mas não cremos que a mão poderosa dele esteja nos dirigindo, porque não o buscamos em oração. Declaramos como presbiterianos, e aí o nosso peito se enche, e nos tornamos altivos, e até soberbos, que ele é soberano, mas desprezamos o seu poder para dirigir as nossas vidas. De fato, a reunião de oração é um barômetro da vida espiritual da igreja. João Calvino, e entenda que o maior capítulo das Institutas da religião cristã diz respeito à oração. Calvino não gasta grande parte da sua vida revisando as Institutas da religião cristã, o maior tratado teológico na história da igreja, da maior profundidade e piedade que eu pude ler. Choca qualquer homem esses escritos, tratando da predestinação ou da soberania, mas ele gasta grande parte do seu escrito tratando da oração. Calvino era um homem de extrema vida de oração. A lista de enfermidades dele é enorme, preencheria tranquilamente uma lauda. Você fica cansado só de ler as enfermidades. Logo cedo perdeu a esposa e os filhos, perseguido pela igreja, inclusive de Genebra. Grandes dores, os seus dedos queimados e manchados de tinta, e pelo carvão da lamparina que iluminava as noites de insônia quando estudava, comentando cada um dos livros das Escrituras. Foi tudo isso preenchido pela oração. Um homem dado a graça de estar de joelhos diante de Deus. E então ele começa nos instruindo acerca deste tema, no livro dos Salmos, o volume 2, dizendo: nenhuma oração lhe é oferecida em vão. A certeza de Calvino é que todas as nossas orações tinham um fim certo. Não era um exercício desprovido de graça, esvaziado de amor, mas ele declara que nenhuma oração lhe é oferecida em vão. Toda vez que você dobra os joelhos e ora a Deus, ela tem eficácia plena e completa. Por que então desprezamos a oração? Porque negamos a eficácia? Porque o nosso cristianismo se tornou um show de horrores, de pastores bacanas, com a voz mansa, assentados em tamboretes, usando um Mac, falando palavras bonitinhas e cantando música contemporânea, apresentando slides elaborados para nos convencer de que tudo está bem. É por isso que a nossa oração se tornou tão vazia, porque somos vazios, porque a nossa religiosidade é aparente, é muito contemporânea, mas está desprovida de piedade. Então Calvino, nas Institutas do livro 1, declara a providência de Deus, a qual é ensinada na Escritura. É o oposto da sorte e dos acontecimentos atribuídos ao acaso. Todos e quaisquer eventos são governados pelo conselho secreto de Deus. Olha, há tanta verdade aqui que deve conduzir o nosso coração à oração, começando pelo fato de que a Escritura, ela toda nos ensina acerca da providência de Deus. E o que é a providência de Deus, senão o fato de que não há sorte, de que não há
acontecimentos ao acaso, mas que todos os eventos, quaisquer um deles, são governados pelo conselho secreto de Deus. Conselho este que outrora já vimos aqui pelo apóstolo São Paulo, a epístola aos Efésios, de que esse conselho outrora secreto nos foi revelado. E é por causa disso que Paulo diz que se coloca de joelho diante de Deus. Talvez para você seja um grande segredo o que Deus tem planejado, o que Ele tem, pela providência dEle, decretado, porque você não tem uma vida de oração e vive lançado à sorte, ao acaso, em coisas que são tolices humanas, invariavelmente balançando de um lado para o outro como uma folha, como as ondas do mar. Mas eu quero afirmar para você que aquele que vive de joelhos na presença de Deus é firme, porque está sobre a rocha, guiado pela providência divina. E nenhum único passo dele está fora do projeto de Deus. Não lhe cai um único cabelo da cabeça sem que Deus o queira. Como é que tem sido a sua vida? Em primeiro lugar, eu quero considerar com você que a oração envolve afeto. Quando amamos a Deus, oramos. Isso se manifesta no fato de o buscarmos com uma amada busca o seu amado. Abra a sua Bíblia, Cântico dos Cânticos, o capítulo 6, o verso 1. Quero afirmar aqui já para vocês que eu não acredito que esse livro trate acerca de Cristo e da igreja. Ele é um livro para uso no casamento. Mas a ilustração dada no capítulo 6, verso 1, nos é propícia por esta busca. Para onde foi o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Que rumo tomou o teu amado? E o buscaremos contigo. A oração é essa busca amorosa por Deus. Não é apaixonada, porque paixão é passageira. Paixão envolve sofrimento, ela envolve amor. A oração envolve o fato de que amamos a Deus. Então, quando ele declara que juntos com a amada estarão buscando o amado, é o sentimento que devemos ter. Nós sabemos, meus irmãos, que na história da igreja todos os avivamentos foram precedidos por oração. Os hussitas, com John Hus, oravam incessantemente. Iniciaram reuniões de oração que duravam 24 horas. Por anos a fio, oraram, se intercalando durante todo um dia, homens e mulheres, pastores e homens comuns. Hora após hora havia alguém orando, até que Deus moveu o coração deles. Também temos o exemplo dos reformadores, que com o joelho no chão transformaram a sua época, modificando o mundo como conhecemos hoje. O mundo que você experimenta hoje em toda a sua tecnologia, economia, política, foi porque os reformadores dobraram seus joelhos no chão. Depois vieram os puritanos. John Welsh, que certa noite foi fragado pela sua esposa orando de madrugada no chão frio da Escócia, congelante. E ela disse: homem, o que fazes essa hora fora da cama? Então, olhando para a esposa, ele disse: louca, poderia eu dormir tendo 3.000 almas ao meu cuidado? Ou como Mary a sanguenta, a mais sanguinária a perseguir os puritanos, quando assumiu o governo da Inglaterra, declarou, e isso está registrado nos anais da história, que ela temia as orações de John Knox mais do que um exército inteiro armado. Ou como os nossos pais puritanos na Nova Inglaterra, que geraram um avivamento pela oração, desde quando desembarcaram no novo território, tiveram uma vida marcada pela oração. Ou como John Michael Lucas, no seu livro O Cristão Presbiteriano, declara que era uma característica
característica histórica dos presbiterianos orar. A oração expressa o amor de Deus por nós. Quando oramos, experimentamos o amor de Deus em nossas vidas. Aquele amor que nos é dado e derramado pela graça dEle. Quando nós pensamos na oração, devemos nos lembrar de alguns fatos interessantes. O primeiro deles, que você deve considerar em toda a profundidade no seu coração, é que quando você ora, você está experimentando o amor de Deus. E entenda o que diz John H. Helton no livro Panorama do Antigo Testamento. O fato de Deus fazer prosperar ou livrar alguém em determinada situação é o testemunho do que Deus pode fazer, não a promessa de que sempre Ele agirá assim. Meus irmãos, quando nós oramos, experimentamos o livramento de Deus com confiança. Entenda que a piedade cristã é uma marca tão indelével de um homem que ele brilhará como o sol ao meio-dia. É isso que caracteriza um cristão de oração. Você precisa entender também que quando oramos, experimentamos a misericórdia de Deus. Ao nos provocar a oração, Deus demonstra para conosco a sua misericórdia. Se compreendêssemos a profundidade que é a oração, gastaríamos toda a nossa vida orando. Quando nós lemos este texto, os irmãos haviam recebido a oferta coletada pela igreja. Você depois pode ler em casa o capítulo 9 de 2 Coríntios. E para expressar a gratidão do amor de Deus revelado a eles pela igreja, eles oram. Quem experimenta o amor de Deus, ora. Quem experimenta a graça e a misericórdia de Deus e a sua bondade, ora. A oração envolve afeto. Se amamos nossos irmãos, se amamos o nosso pastor, se amamos nossas famílias, se amamos a Deus, devemos orar. É uma questão de amor. Foi chocante a notícia que foi publicada essa semana, conforme uma pesquisa feita pela revista Cristianismo Hoje nos Estados Unidos, aonde começa dizendo: ore pelo vosso pastor. 97% dos pastores já foram traídos e falsamente acusados ou feridos por seus líderes de confiança. 70% dos pastores batalham contra a depressão. 7.000 igrejas fecham a cada ano. 1.500 pastores desistem a cada mês. 10% somente dos pastores se aposentarão como pastores. 80% dos pastores hoje se sentem desencorajados. 94% das famílias de pastores sentem a pressão do ministério. 78% dos pastores não têm amigos íntimos. 90% dos pastores relatam ter trabalhado entre 55 e 75 horas por semana. Orem pelo vosso pastor. Há irmãos entre nós que estão sofrendo com luto, e eu duvido seriamente se foram acolhidos em oração. Há quem esteja sofrendo com enfermidades, há quem esteja sofrendo dores outras. Eu duvido seriamente que o nosso coração esteja disposto a orar por eles. Orar é a manifestação da graça de Deus por nós, pelos nossos irmãos, por todos os que nos cercam. Se amamos a Deus, devemos orar. Você ama a Deus? Você tem experimentado o amor de Deus? Você deve orar, porque o amor nos conduz à oração.
A oração envolve afeto. Leia comigo lá no capítulo 9, o verso 14 de Efésios. Enquanto oravam eles a vosso favor com grande afeto. Orar envolve afeição. Se não, vamos fechar a igreja, vendamos isso aqui. Talvez 2 ou até 3 milhões consigamos obter por este terreno. Vamos ratear este valor, levemos as nossas vidas despreocupadamente em nossos lares, interessados com o nosso próprio umbigo, assistindo o Fantástico no domingo à noite. Mas se você quer levar o cristianismo a sério, você precisa ter afeição. O texto declara que com grande afeto. Olha o que envolvia a oração. Veja como era magistral. Eu fico emocionado quando eu leio esse texto, que o apóstolo Paulo declara que quando aqueles irmãos oravam pelos outros, uma reunião de oração pública, havia grande afeto. É desencorajador às quartas-feiras, meu irmão. É um grande vale do inferno as nossas reuniões de oração, esvaziadas, a penúria, solidão para as almas piedosas, falta amor. Como quando cantamos, os cânticos são desprovidos de louvor. A pregação da palavra parece que está sendo feita a paredes sem vida. Não há afeto por Deus, pelos irmãos, pelos homens em comum. Como é emocionante lermos o que Paulo declara, que enquanto oravam eles a vosso favor, faziam isso com grande afeto. Ah, quisera eu que amássemos a oração, quisera eu que eu mesma amasse, e que a experimentasse em toda a sua profundidade. Na Coreia do Norte houve um grande avivamento como não fora visto em toda a história do cristianismo, porque um grupo de homens decidiu se reunir para orar. No inverno às 6 da manhã e fora do inverno às 5, por horas a fio, com os joelhos dobrados, transformaram a Coreia no que hoje é o grande berço do cristianismo. A igreja presbiteriana na Coreia, meus irmãos, tem mais de 50 mil membros, uma única igreja. Um relato de um dos meus professores do seminário, que ali esteve, que no culto, quando era pedido para que as escrituras fossem abertas, parecia que as ondas do mar estavam batendo contra as rochas. Ao folhear as escrituras, um grande som ensurdecedor tomava todo o ambiente. Milhares de crentes ali reunidos. A igreja definha nos nossos dias com um número diminuto de pessoas, e só cresce porque temos filhos. Nós não oramos com afeto, não oramos em favor dos homens. É por isso que estamos como estamos, em tão grande desgraça. É por isso que o nosso país perece. Ora, se orássemos, transformaríamos a nossa nação, faríamos tremer os homens ao nosso redor, mudaríamos a história do nosso povo, mas desconsideramos a oração. Então, em segundo lugar, eu quero que você entenda: a oração envolve reconhecer a graça de Deus. Olha o que diz o verso 14: enquanto oravam eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós.
Paulo declara que estava presente neles a superabundante graça. Para nós, a igreja, permanece o princípio. O que nos parece contingente, a fé reconhecerá haver sido secreta injunção de Deus, é o que diz João Calvino nas Institutas, o livro 1. Mesmo que nos pareça ser contingente, a fé reconhece que há algo secreto de Deus agindo, uma injunção da graça celestial. Não há barreiras, não há empecilhos, não há nada que não possa ser vencido com o poder do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação do homem. Não é isso que diz o apóstolo São Paulo no primeiro capítulo da sua epístola aos Romanos? Talvez seja contingente as suas lutas, angústias. Eu não as desprezo, não as desconsidero, mas eu as acho diminutas diante do poder de Deus. Há irmãos nossos que se reunindo agora sobre o domínio de países que não permitem o Evangelho, estão orando em secreto sobre a ameaça de morte, mas estão de joelhos no chão. É chocante. Eu quero que você veja, para ver se seu coração se comove um pouquinho. Busca na internet lá o vídeo de cristãos engaiolados, sendo asfixiados, afogados, queimados vivos. Alguns têm a cabeça cortada, outros são fuzilados, mas não há uma única expressão de angústia, de desespero. Ajoelhados em estado de oração, entregam a sua vida pelo Senhor Jesus Cristo. Me corta o coração saber que há irmãos nossos em alguns países que há 5 anos leem uma única página das Escrituras dia após dia, meditando com todo afinco nela, porque lhes é proibido ter a palavra de Deus na mão. E tendo-lhes chegado um pequeno enxerto, uma única página rasgada e contrabandeada, a leem todos os dias com amor, mas nós a desprezamos por completo. É por isso que estamos destituídos de vida. E as nossas reuniões de oração são uns poucos gatos pingados. É preciso entender isso. Em resumo, Deus não faz nada sem razão. Quando você entende isso, a oração se torna proeminente. Que você compreenda, é árduo, é duro, é contraproducente entendermos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A morte, o sofrimento, as angústias, o desemprego, até alegrias, picanha, Coca-Cola, tudo. Mas a gente não quer considerar essas coisas a presença da oração. Então Calvino vem e diz assim, que Deus não faz nada sem razão. Para que você entenda isso, para que você possa ver a mão poderosa dele movendo cada milímetro do universo, você precisa orar. Senão haverá galáxias inteiras onde ele estará ausente. Você precisa orar para ver a mão de Deus em cada milímetro do universo. Senão haverá galáxias inteiras onde ele não estará. A oração faz isso. Nos mostra Deus, a sua mão, o seu poder. Sem oração você o desconhecerá. Ele será ausente e você não será nada mais que um ateu prático. Deus me livre, guarde você, porque no seu coração você diz não há Deus e vive como se ele não existisse mesmo. Então o verdadeiro homem, a verdadeira mulher de oração é aquele que reconhece a mão poderosa de Deus agindo. A oração sem dúvida envolve reconhecer a graça de Deus. Na oração revelamos nossa fé em Deus e em seu providente cuidado, sabendo que Ele jamais nos desampara.
quando estamos orando, estamos depositando fé nele. Abra sua Bíblia, a Epístola aos Hebreus, o capítulo 11. Espero não esteja me tornando enfadonho a vocês ao repetir constantemente este texto. Não seja eu chato, mas o capítulo 11 de Hebreus, o verso 1, declara: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Fé é isso. Fé não é apertar os olhos e ficar acreditando. Fé não é ter credulidade. Você precisa exercer fé em Deus. Você precisa ter como certo. Você precisa ter convicção. Estar convicto de quem é Deus, do que Ele pode operar, do que Ele pode realizar, do que Ele pode fazer, quem Ele é. Isso é fé. Talvez nos falte fé. Eu considerei seriamente se não tenho falhado nessa tarefa de ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Será que temos fé? Será que a nossa fé é autêntica? Essa fé precisa ser aplicada a Deus em seu providente cuidado. A providência dele dirigindo os nossos passos. Olha, se isso acontecer, você depois pode ler do verso 2 até o final do capítulo 11, e você vai ver que homens que confiaram em Deus pela providência fizeram coisas maravilhosas, dos quais o mundo não era digno. Você vai saber que Ele jamais desampara você. Para encerrar, eu quero voltar novamente com você o capítulo 9 de 2 aos Coríntios, o verso 14. Enquanto oravam eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Eu quero também encerrar dizendo para você que só ora quem tem a graça de Deus. Se você não tiver graça em você, a oração não faz parte do seu relacionamento com Ele. Então talvez você deva considerar seriamente essa noite se o fato de você não estar orando é porque talvez você não tenha graça. Se ela não é superabundante na sua vida, é porque você não recebeu a Cristo Jesus. Então, antes de convidar você às reuniões de oração, quero convidar você a conhecer o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E então você poderá rogar a favor de nós com afeto, porque sem a graça você não fará. Conclusão: devemos fazer o possível para que o tempo todo, toda hora, em todo lugar e em todas as coisas, os nossos desejos sejam elevados a Deus. Que desejamos dele todo bem e lhe rendamos louvor e graças por todo bem. Lembrando que em todas as coisas ele continuamente nos exorta e nos adverte por meio delas. Curva sua fronte. Vamos orar. Ó Senhor Deus, coube ao nosso bondoso Deus, por toda a sua graça e misericórdia, nos exortar pela voz de Cristo esta noite, a não desprezarmos a tua maravilhosa graça. Ó bondoso Deus, como disse o teu servo João Calvino, devemos fazer o possível para que o tempo todo, toda hora, em todo lugar e em todas as coisas, os nossos desejos sejam elevados a Deus. Elevar os nossos corações deve ser o propósito da nossa existência.
conduzindo aos mais altos céus. Que o nosso coração esteja a tua presença derramado diante de ti. Bondoso Deus, dá-nos esta graça, que desejemos de ti todo o bem, e que lhe rendamos todo o louvor e toda a graça por todo o bem. Senhor, ajuda-nos em nossas reuniões de oração, que elas sejam um vale de vida e não um vale de morte. Ó Deus, dá-nos termos apreço pela oração, buscá-la com afinco, priorizá-la em nosso dia a dia. Ó bondoso Deus, que depois de hoje haja em nossos lares reuniões de oração em família, que cumpramos o que disse o nosso Senhor Jesus Cristo, buscá-lo em secreto no nosso quarto. Que os cristãos se disponham a fazer em seus locais de trabalho momentos de oração, que intercedam pelos seus, pelos governantes, que haja empenho, ó Deus, em estarmos antes de cada culto orando na tua casa, buscando. Que nossos filhos amem a oração, que as nossas esposas sejam mulheres de oração, que os homens desta igreja sejam homens de oração, que os jovens sejam dados à oração, que as nossas reuniões de oração sejam celeiros da graça, cultivando a mesma, preparando-nos, ó Deus, para que no domingo nossos corações sejam lavados pela tua graça, os nossos pecados cobertos pelo sangue de Cristo, que a nossa piedade seja fortalecida, que as nossas graças sejam completas, para que reunidos aqui possamos louvar o teu nome. Senhor, dá-nos amor pela oração, ajuda-nos a orar como convém, a buscá-lo, amá-lo, a amar os nossos e a experimentar o teu amor em nossas vidas pela oração. Tem misericórdia, Deus, daqueles que hão de desprezá-la, porque desprezam o próprio Cristo falando a eles. Sustenta-nos nesta tarefa e nos dirige. Eu rogo a Deus, como ministro da palavra e dos sacramentos, sê por nós, tem mercê do teu povo. Ó misericordioso Deus, visita-nos com o teu Santo Espírito, sustenta-nos com a tua graciosa promessa do Evangelho, dirigindo-nos. Sê com a tua igreja, ó Pai. É o que oramos em nome de Cristo. Amém.